Continuando, vimos no exemplo 9 que a equação cosseno de x igual a x tem uma solução. No item A, use um gráfico para mostrar que cosseno de x igual a 0,3x tem 3 soluções e encontre-as com 2 casas decimais de precisão. Tá, então, vamos lá. Então tá aqui o nosso GeoGebra, vou entrar com a primeira função que vai ser f de x igual a cosseno de x. f de x igual a cosseno de x. Olha, já é a primeira função. A segunda função vai ser g de x igual a 0,3x. Essa é a primeira, né? Então, g de x igual a 0,3. Não pode ser vírgula, tem que ser ponto 3x. Aí, ó, que beleza, né? Vamos mudar a cor aqui. Vamos botar esse verde mesmo, tá bom. Olha aí, ó. Os gráficos de f e g, conforme você está observando, eles possuem 3 pontos em comum. 1, 2, 3. O que a gente discutiu? A abscissa desses pontos são soluções da nossa equação cosseno de x igual a 0,3x. O que fazer mesmo para determinar esses pontos? Vem aqui, ó, pontos, interseção de dois objetos. Clica no vermelho e clica no verde. Apareceu um aqui, clica novamente no vermelho e aqui, vai aparecer o outro, aqui e aqui. Pronto, apareceram os 3 pontos, tá vendo? Ó, então, as soluções da nossa equação são as abscissas desses pontos. Menos 3,29, menos 2,36 e 1,2. Vamos lá responder, então? Vamos lá responder o item A. Já respondendo ali o item A. Então, a solução aí do item A, as soluções são quem? Menos 3,29 é a primeira solução. Menos 2,36 é a segunda solução. E 1,2 é a terceira solução. Aí, que beleza. Item B. Encontre um valor aproximado m tal que a equação cosseno de x igual a mx tem exatamente 2 soluções. Vamos lá. Agora eu vou fazer o seguinte, pessoal. Novamente eu vou entrar com a função f de x igual a cosseno de x, vai ser a mesma coisa. Ó. F de x igual a cosseno de x. Aí, está lá a nossa função. Agora eu vou dar um parâmetro aleatório. Vou colocar aqui m igual a 1. M igual a 1. E vou colocar g de x em função de m. G de x igual a mx. Pronto, g de x igual a mx. Beleza. Vamos mudar aqui a cor de uma delas. Ó. Bom, agora, conforme você está observando, para cada valor de m, eu tenho um gráfico em azul diferente. Deixa eu melhorar isso aqui. Ó, vou botar aqui para cima um pouquinho mais. Aí, ó. Tá bom? Ó, você movimenta aqui, vamos dar uma animada aqui nesse negócio. A gente pode animar isso aqui, ó. Animar, aí, ó. Para cada m, você tem um gráfico em azul diferente. Para um certo m, existem 2 pontos de interseção entre os gráficos de azul e vermelho. Quem é esse m? Vamos tentar achar quem é esse m? Bora lá, ó. A situação vai ser quando a reta em azul for tangente ao gráfico de f aqui, ó, mais ou menos aqui nesse pontinho. Vamos ver se a gente determina esse sujeito aqui. Opa, foi demais. 0,3. Vamos ver um outro valor aqui. 0,3 foi demais. Quem sabe 0,32. Vamos ver 0,32. Também não foi muito bom. Mais um pouquinho. 0,34. 0,34. Opa, esse deu, né? Então, m igual a 0,34 é tal que os gráficos em vermelho e azul têm 2 pontos em comum e, portanto, a equação cosseno de x igual a mx possui 2 soluções. Tá bom? Então, m é aproximadamente 0,34. Vamos voltar lá para responder nosso problema. M aproximadamente, né? 0,34. Olha que maravilha, né? Bora lá, continuando.
Use os gráficos para determinar qual das funções f de x igual a 10x ao quadrado e g de x igual a x ao cubo sobre 10 é eventualmente maior. Isso é, maior quando x for muito grande. Está te perguntando o seguinte, pessoal, para a gente usar os gráficos das funções f e g, para a gente determinar o seguinte, qual das funções f ou g é tal que a partir de um certo x bem grande, temos f maior que g ou g maior do que f. Temos uma maior do que a outra. É isso que ele está te perguntando, tá? Então vamos lá de novo, nosso GeoGebra. Vou entrar com a primeira função, então f de x igual a 10x ao quadrado. Essa aqui já é a primeira função. E vou entrar com a segunda função, que é g de x igual a x ao cubo sobre 10. G de x igual a x ao cubo sobre 10. Olha aí, ó, a gente já tem uma ideia do gráfico, né? Vamos lá, vamos mudar uma cor aqui para ficar... Pronto, olha aí, ó, o que a gente observa? A partir de um certo ponto, tá vendo aqui, ó? A partir de um certo ponto, o gráfico em azul fica acima do gráfico em vermelho. Significa então que a partir de um certo ponto, o g de x é maior do que o f de x. Agora, qual ponto é esse, hein? Ó, tá vendo aqui? Ó, tá vendo? A partir desse pontinho aqui, o f de x é maior, melhor dizendo, o g de x é maior do que o f de x, porque o gráfico em azul, que é o gráfico da função g, está acima do gráfico em vermelho, que é o gráfico da função f. Quem é esse ponto? O que a gente tem que fazer mesmo para determinar? Vem aqui, interseção de objetos, clique no azul, clique no vermelho, aí apareceu esse ponto. Não é o 00, né? Não é o 00. Aqui. É esse pontinho aqui que tem a abscissa 100. Então, o que você vai concluir? A partir de x igual a 100, melhor dizendo, para x maior do que 100, o g de x é maior do que o f de x. Vamos voltar lá então para a gente responder? Vamos lá, voltando lá para o nosso problema. Tá aqui. Então, uso o gráfico para determinar... Já vou responder então. A resposta aqui a esse problema vai ser a função g. Qual das funções é eventualmente maior? A função g de x. Seguinte, mesma linha de raciocínio. Use os gráficos para determinar qual das funções f de x igual a x à quarta menos 10x ao cubo e g de x igual a x ao cubo é eventualmente maior. Vamos lá novamente, né? Vamos lá de novo para o nosso GeoGebra. E vou considerar aqui a primeira função f de x igual a quanto? X à quarta menos 100x ao cubo. Ó, menos 100x ao cubo. Pronto, a gente obteve essa função aí. Agora eu vou considerar o x ao cubo. G de x igual a x ao cubo. Olha aí que beleza, ó. Vamos ver se a gente muda uma cor aqui. Vamos clicar aqui no de azul, melhor dizendo, nesse gráfico aqui, vamos dar uma cor em azul. Aí, beleza. Então, o que a gente observa aqui? Ó? Novamente, a partir desse ponto aqui, a função f, o gráfico em vermelho, está acima do gráfico em azul. Quem é esse ponto? Vem aqui, ponto, interseção de objetos, clique no vermelho, clique no azul, olha, você achou o ponto. Quais as coordenadas? O 00 não é essa a solução, é aqui que você vai olhar para o ponto B. Ó. 101, esse ponto B que tem a abscissa 101. O que isso significa? Para x maior do que 101, o f de x é maior do que g de x. Tá? Então, a resposta ao nosso problema é a função f para x maior do que 101. Vamos voltar lá? No 26. A resposta aqui, então, é a função f. E para x maior do que 101. Vamos verificar se realmente isso é verdade? Será que a gente consegue chegar nessa conclusão algebricamente? Eu acho que sim. Olha só. Você coloca aqui, ó, x maior do que 101. Isso significa que x menos 100 é maior do que 1. Opa, o que o senhor fez aqui, professor? Eu fiz o seguinte, ó. Esse 101 eu escrevi 100 mais 1. O 100 passei para o primeiro membro, ficou então x menos 100 maior do que 1, tá bom?
Beleza, o que mais? A fim de aparecer um x à quarta aqui, eu vou multiplicar isso aqui por x ao cubo. E observe que esse x ao cubo vai ser positivo, porque eu estou considerando aqui o x maior do que 101. Se x é maior que 101, o x ao cubo é um número positivo. Então, quando você multiplicar a primeira parcela aqui por x ao cubo, você vai obter o seguinte. X vezes x ao cubo dá x à quarta. Menos 100 vezes x ao cubo, 100 x ao cubo. Maior do que quem? 1 vezes x ao cubo é x ao cubo mesmo. Aí, que maravilha, ó. O que apareceu no primeiro membro dessa desigualdade? X à quarta menos 100x ao cubo, que é a nossa função f. Olha aqui, ó. Que beleza. F de x. Maior do que quem? O x ao cubo, que é quem? Nossa função g de x. Olha aí, ó. Então, tá mostrado aí para você algebricamente e geometricamente que a partir de x maior do que 100, né? A partir de x igual a 101, melhor dizendo, f de x é maior do que g de x, tá bom?